Pit Stop CBN, com Ricardo Barbosa. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Fernanda. Essa segunda-feira é fria, né, Fernanda? E como, viu? Tá todo mundo aqui de casaquinho no estúdio. É verdade. Olha só, Ricardo, me explica uma coisa. Você sabe tudo que significa a luzinha que acende no painel do carro? Tudo? Eu não sei não, Fernanda, porque tem muita coisa. Cada carro vem com algo diferente, vem com luzes diferentes. E aí tem muitos motoristas que têm dúvida quanto a essas luzes do painel. Mas isso é mais comum que pensamos, tá, Fernanda? Muita gente fala, mas tem coisa que eu trouxe para vocês hoje que as pessoas às vezes não sabem, né? E existe uma dezena de alertas que podem aparecer no painel do carro. E é importante ter essa noção básica, né? Saber o significado, os símbolos, as suas cores, pois algumas significam maiores problemas, tá, Fernanda? As coisas mais graves e outras nem tanto, né? Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso, essas luzes indicativas no painel, para que os nossos ouvintes possam entender. Se você me permitir, Fernanda, eu queria logo começar falando sobre as luzes de advertência, né, das cores dela. Ótimo. A gente logo conversar com nossos ouvintes, explicar algumas coisas aí, porque tem luzes amarelas, por exemplo, indicam defeitos que não são tão graves, né? Então são defeitos tranquilos que pode acontecer no carro, é preciso levar na oficina, é necessário que leve, mas dá para rodar com o carro. Já as luzes vermelhas, deve parar o carro imediatamente, né, para não evitar danos maiores no motor, até mesmo um problema de lubrificação do motor, alguma coisa assim na caixa de marcha. Então é necessário que você pare o carro imediatamente. Já as cores verdes e azuis, elas apenas indicam que tem algum equipamento ligado, como por exemplo lanternas e faróis, né? Então isso para a gente poder começar conversando com nossos ouvintes. Outro detalhe importante também, que deve saber, que as luzes, todas elas, Fernando, ela tem que acender quando você vira a chave de ignição. Então você está lá no carro, virou a chave de ignição, todas as luzes do painel, elas têm que acender. E apagar logo depois, né? Logo em seguida, elas vão ser apagadas, né? Porque o sistema funciona dessa maneira, quando você der partida no carro. Se ficar alguma luz acesa, é sinal que seu carro tem problema. Aí onde entra no papo de hoje. Isso falando aí. Um pouquinho sobre essas luzes. Ok? Isso. O ouvinte, inclusive o tema de hoje foi motivado por um ouvinte, né, que me perguntou sobre a luz do ABS acesa mesmo depois de manutenção. Isso. Vamos começar logo respondendo para esse nosso ouvinte. O que pode ter acontecido? É quando essa luz, depois que você faz a manutenção, a revisão, e a luz do ABS fica acesa, provavelmente um sensor do ABS que está ligado nas rodas, levam 4 sensores ali, cada roda tem um, pode estar com defeito. Então nós temos alguns carros que, por exemplo, o HB20, ele dá muito isso, a luz do ABS acende muito. Então é um sensor, não é caro, é coisa de R$100 e poucos, R$200. Esse sensor, ele dá defeito. Aí você tem que passar o aparelho e vai identificar qual é a roda que está com defeito, isto é, qual o sensor que está com defeito. Então, respondendo a pergunta do nosso ouvinte, precisa levar no mecânico da tua confiança, passar o aparelho, verificar qual é a roda que o sensor não está funcionando. Trocando, vai acabar o problema. E aproveitando já, Fernanda, falando dessa luz de freio, né? É uma luz que quando ela acende, o carro não perde os freios, deixando claro para os nossos ouvintes, né? O sistema de freio não para de funcionar, mas o ABS, ele garante a eficiência e segurança dos freios, né? Ele deixou de funcionar o ABS, que é um funcionamento mais cuidadoso em relação à derrapagem, à perda de controle, ao sistema de frenagem. O carro continua freando normalmente, né? Aquele sistema convencional. Mas aquele sistema onde você coloca o pé de maneira brusca, rapidamente e apertando firme, o carro não derrapa nem para a direita nem para a esquerda, esse sistema realmente para de funcionar. Então é necessário que você vai fazer uma manutenção, procurar uma oficina para poder observar a luz do ABS. É isso que é por esse motivo. Já falando também de luzes, uma coisa que acontece muito, a pessoa não observa
ela soltou o freio de mão, Fernanda, e deixou um pouquinho ele puxado. Aí é o brequezinho da luz de freio. Ela está indicando com a luz vermelha, né? Geralmente é um círculo com ponto de exclamação no meio, né? Ou uma luz P, que indica que o freio de mão está puxado. É necessário que você baixe o freio de mão ou verifique o nível de óleo. São duas coisas. Quando o nível de óleo também baixa, acende essa luzinha, o P ou essa bolinha com o círculo com a luz de exclamação. Necessário também levar para o teu mecânico de confiança. Ok, Fernanda? Ok. Posso continuar? Podemos ir lá. Para aquele ouvinte que está falando, isso é coisa simples, é bobagem. Então vamos complicar um pouquinho agora, tá? Aham. Vamos falar do ACC. É o controle de cruzeiro adaptativo. Nossa Senhora, isso existe? Existe, o teu carro tem, tá, Fernanda? Jura? Essa luz indica, quando o recurso está ligado e que permite, tem carro que você permite desligar. O que acontece com essa luz? Essa luz, quando você está lá indo para a Bahia, tem aquela retão ali em Linhares, você vai embora, eu quero 80 aqui, permitido, 100 é permitido. Você vai lá, jogou teu carro lá em 100 km por hora, você pode tirar o pé do acelerador. É o controle de cruzeiro adaptativo. Então, se o carro estiver subindo a ladeira, ele vai manter o 100. Você vai ver que ele vai passar marcha sozinho. Ele mantém aquela velocidade que você combinou com o carro ali. Vamos dizer assim para os nossos clientes, os nossos ouvintes entenderem. Você combinou com o carro, eu quero 80, eu quero 100, eu quero 90. Você combinou com ele, esse controle, ele vai fazer isso. Então, quando acender essa luz, ela pode estar com algum problema. Ou também tem carros que você desliga e ela dá lá off, que ela está desligada, entendeu? Tá, entendi. É quando você limita o seu limite de velocidade. Você limita o seu limite de velocidade. Entendi. Tem uma coisa também que tem muito em Gol e essa geração, que vale a pena falar, que só vem nesse carro, é o EPC, é central eletrônica. Essa luz do EPC, ela está presente em alguns modelos da Volkswagen, especialmente no Gol, geração 3 e 4, né? No Focus, o foco dela é quando acontece o quê? A central eletrônica do motorista, ela dá problema. Então, ela tem uma central eletrônica, você deve levar esse carro a uma oficina. Então, essa luz se acende. Esse carro específico, ele tem isso. E acendia muito no passado. Eles andaram mudando um pouco. Então, EPC, central eletrônica. Também tem a EPS, direção elétrica. Quando acender essa luzinha de EPS, é da direção elétrica, é uma luz de advertência. E essa sigla é um volantinho, né? É um volantinho que pode acender no painel. E o que acontece? Que quando ela se acende, depois ela se apaga, está funcionando tudo normal. Mas se ela não apagar, indica problema na caixa de direção. Isso é necessário que você leve seu carro para um mecânico da sua confiança para verificar. Falando de símbolos ainda, Fernanda, nós temos o ESC, Controle Eletrônico de Estabilidade, que nem todos os carros têm. Alguns têm, outros não. Essa luz, ela acende quando o teu carro está com ela ativada, ela acende, mas logo depois ela se apaga. Então, quando essa luz fica acesa direto, é sinal que você tem problema naquele controle de estabilidade. É um carrinho deslizando na pista, assim, imagina um Szinho na pista, um carrinho, é essa luz. Então é necessário que você também cheque. Né? Ele acende também quando você muda de faixa? Quando você muda de faixa, eu não conheço, só se tiver alguns carros que quando faz isso aí. Se você fizer isso de maneira brusca, Fernanda, aí você o controle de estabilidade ele vai acender. Uhum. Mas se você der seta e abrir para poder partir, mudar a faixa ou fazer uma ultrapassagem, isso não vai ter problema, ela não vai acender. Mas talvez se você fizer uma manobra mais radical aí, provavelmente ela vai acender, porque o controle de estabilidade vai estar te dando um toque ali no painel que está funcionando. Uhum. Outra sigla também interessante é o TPMS, é o monitoramento de pressão dos pneus. Alguns carros possuem, outros não. É um monitoramento eletrônico da pressão dos pneus, né? Então, quando o pneu fica descalibrado, aparece essa sigla. Ou, em alguns carros,
aparece o seguinte, você está lá, você tem 36 libras, 32 libras, ela vai marcar que o teu carro está com 22, 23, ela acusa geralmente nessa faixa, o carro tem 32, ela acusa com 25, 24, aí ela acusa que o pneu traseiro, lado direito, ou traseiro esquerdo, ou dianteiro, não importa, ela vai dizer qual é o lado do pneu, qual o pneu que está com a calibragem baixa. Então, são sistemas que vão acusar no painel, te auxiliando no dia a dia. É claro que nós temos outras que são muito simples. A temperatura, a luz de temperatura, a luz do óleo, né? A luz de injeção eletrônica. Essa também, muitos clientes perguntam, muitos amigos, cara, o que está acontecendo? Acender uma luzinha, é uma luz de anomalia. Quando o carro tem um mau funcionamento, ela acende essa luz, não é? E ele diz o seguinte, olha, pode ser vela, pode ser bico, um catalisador, ou até mesmo um combustível adulterado, né? Geralmente o carro começa a falhar, e aí ele falha, essa luzinha, ela acende. É uma luz de anomalia, dizendo para você, olha, é necessário você fazer uma revisão, parar para poder checar alguns itens desses que devem estar com algum problema. Ou até mesmo quando o carro está na hora de fazer a revisão também dada pelo fabricante, com 10, 20, 30, 40, 50 mil quilômetros. Muitas vezes alguns carros acendem a luzinha de alerta te dizendo, está na hora de fazer a revisão, está na hora de fazer a manutenção. Olha só, eu tenho alguns ouvintes aqui com as luzinhas acesas, tá? Vamos lá? Vamos lá. Giovanni, luz de placa traseira, letra I. A luz tem alguns carros, principalmente da Fiat, ele acusa muito quando tem uma luz acesa, uma luz queimada. Tem uma luz queimada, ele já vai acusar. Então, você vai lá... Isso, estava queimada. Lâmpada queimada. Vai no manual para você ver qual é o tipo de lâmpada que está queimada. Ou então salta, dá uma olhadinha, vê aí, pede ajuda a alguém. Principalmente quando estiver dando seta, naturalmente, farol alto, farol baixo, precisa de alguém para te ajudar. O Breno. Virtus, luz de bomba de gasolina, estava acendendo direto, tive que trocar o sensor da bomba, depois descobri que é um problema crônico da peça, vai para recall. O David, luz do ABS, está acesa há 2 anos, o conserto está estimado em 1.200, estou levando. O ruim é que o ABS não funciona, o problema é o módulo, que ele precisa de trocar. Depois eu tenho um outro ouvinte, o Douglas, me dizendo sobre o alerta de gás. Você já ouviu isso? Alerta de gás. Esse carro provavelmente vai ter o sistema de gás. Deve ser alguma coisa, Fernanda, que acusa o seguinte, você precisa voltar para fazer essa manutenção ou essa luzinha está piscando. Pode ser alguma coisa que está com alguma anomalia, é necessário que ele volte numa convertedora para poder checar esse equipamento. Reservatório de partida frio, ele acabou de escrever aqui pra gente. Isso é problema. Vai lá, meu amigo, e desliga. Aqui é difícil a gente ter um friozinho como esse, Fernando. O que faz? O partida frio foi feito para, principalmente carro a álcool lá atrás, que botava gasolina, o carro não pegava. Hoje em dia o carro não tem mais esse tipo de problema, eles eliminaram, né? Então o carro hoje com a injeção eletrônica ele pega muito bem. Já os carros antigos, ele ainda tem esse tipo de coisa. Vai lá, desliga, tira esse sistema todo, não vai nem precisar, porque se entope, a pessoa não troca gasolina, aquela gasolina fica velha, entope todo o sistema. Não é um bom negócio. Elimina aquilo ali. Olha, e chegam muitas mais mensagens de luzinha acendendo no painel. Eu acho que a gente vai para a parte 2 na próxima segunda. Maravilha, deixa tudo aí que a gente, semana que vem, vamos comentar um pouco mais sobre esse assunto. Combinadíssimo, viu? Te espero. Até lá, hein? Agradeço aos nossos ouvintes e forte abraço até semana que vem.